Era uma tarde comum em Goiânia, setembro de 1987. Duas crianças brincavam no quintal. Uma delas tinha as mãos cobertas por um pó que brilhava no escuro. Um brilho bonito, quase mágico. Ninguém sabia que aquele brilho era a morte. Tudo começa com um prédio abandonado. Em 1985, o Instituto Goiano de Radioterapia mudou de endereço, mas deixou para trás um equipamento de radioterapia, uma cápsula de Césio-137, um elemento radioativo extremamente perigoso. O prédio foi esquecido, a cápsula também. 2 anos depois, em 13 de setembro de 1987, 2 catadores de ferro velho, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, invadiram o prédio em busca de material para vender. Eles encontraram o aparelho. Era pesado, metálico, parecia valioso. Levaram para casa. Nenhum dos dois sabia o que tinha nas mãos. Nos dias seguintes, Roberto tentou desmontar o aparelho com ferramentas comuns. Com muito esforço, conseguiu romper a blindagem da cápsula. E então, um pó fino, granulado, de um azul esverdeado luminoso, começou a cair nas suas mãos. Brilhava no escuro. Roberto e Wagner já começavam a sentir náuseas, tonturas, queimações na pele. Os primeiros sinais de envenenamento por radiação. Mas ninguém associou ao pó. Acharam que era algo que tinham comido. Roberto vendeu os restos do aparelho ao dono de um ferro velho, Devair Alves Ferreira. Devair ficou fascinado com o brilho. Ele chamou amigos e familiares para ver. Levou o pó para dentro de casa. Deixou a filha brincar perto. Sua filha, Leide das Neves Ferreira, 6 anos de idade. Leide era uma menina curiosa, cheia de vida. Ela brincou com o pó, colocou nas mãos, no rosto, no corpo, comeu um sanduíche sem lavar as mãos. Nos dias seguintes, começou a vomitar. Seu corpo inchou. Feridas apareceram na pele. Os médicos locais, sem entender o que estava acontecendo, diagnosticaram alergia. A situação só começou a ser investigada quando uma médica, doutora Zilda Maria Ferreira, percebeu que vários pacientes com os mesmos sintomas tinham algo em comum. Todos tinham tido contato com o mesmo material brilhante. Em 29 de setembro, 16 dias após a abertura da cápsula, a crise foi confirmada como um acidente radiológico. Era tarde demais para Leide. Ela morreu em 23 de outubro de 1987, 28 dias depois de entrar em contato com o Césio. Tinha 6 anos. A cidade entrou em pânico. Quando a notícia se espalhou, milhares de pessoas foram até o estádio olímpico da cidade para se verificar. Mais de 110 mil pessoas foram examinadas. 249 pessoas estavam contaminadas. 20 precisaram de hospitalização urgente. 4 morreram. Além de Leide, Roberto dos Santos Alves, um dos catadores, Gabriele Maria Ferreira, cunhada de Devair, e Israel Batista dos Santos, funcionário do ferro velho. O bairro inteiro foi contaminado. Casas demolidas, solo removido, pertences incinerados. Famílias perderam tudo em horas. Não apenas suas casas, mas sua saúde, seus entes queridos e a vida que conheciam. O Césio contaminou corpos, mas o medo contaminou a cidade inteira. 7 áreas foram identificadas como focos de contaminação. 42 residências foram evacuadas. 7 casas foram completamente demolidas. Famílias perderam tudo que tinham em questão de horas: móveis, roupas, objetos pessoais, tudo tratado como lixo atômico. A limpeza gerou 13.500 kg de rejeitos radioativos, acondicionados em 14 contêineres lacrados, materiais que permanecerão perigosos por 180 anos. Mas havia um tipo de contaminação que nenhum detector conseguia medir: o estigma. Relatos da época mostram que o preconceito se estendeu a todos os goianienses, não apenas aos contaminados. Carros com placa de Goiânia foram vandalizados em outras cidades.
Um jornalista que cobriu o acidente relatou ter perdido o emprego depois de denunciar, em rede nacional, o estigma que a cidade estava sofrendo. Para os que viviam perto do ferro velho de Devair, a situação era ainda mais brutal. Vizinhos quiseram apedrejar a nossa casa. Quando nos mudamos, correu um abaixo-assinado na vizinhança para tentar nos impedir. Quem disse isso foi Odesson Ferreira, irmão de Devair. Um homem que tinha queimaduras permanentes nas mãos pelo contato com o césio, e ainda assim era tratado como o culpado. Devair chegou a ser ameaçado de morte por um médico que desenvolveu câncer e o responsabilizou pelo acidente. E no enterro de Leide e de Gabriele, uma multidão de mais de 2.000 pessoas tentou impedir o sepultamento, com tijolos e pedras bloqueando a entrada do cemitério, com medo de que os corpos contaminassem o local. Os caixões, revestidos de chumbo, pesavam 700 quilos cada e precisaram ser içados por guindastes. Uma menina de 6 anos, e a cidade não deixava nem enterrá-la em paz. Décadas depois, as vítimas ainda enfrentavam disputas judiciais por indenização. Em 2025, o auxílio recebido pelos sobreviventes era de R$ 954 mensais, valor considerado insuficiente pela Associação de Vítimas do Césio 137. O césio tinha meia-vida de 30 anos. O esquecimento, ao que parece, dura muito mais. Para quem sobreviveu, a história não terminou em outubro de 1987. Roberto dos Santos Alves perdeu o braço direito e parte dos dedos da mão esquerda, amputados por conta da exposição direta à cápsula. Devair Ferreira, o dono do ferro velho, sobreviveu, mas carregou o peso de ter levado o césio para casa. Ele morreu anos depois, em 1994, de cirrose, agravada, segundo médicos, pela exposição à radiação. Dezenas de sobreviventes relataram problemas de saúde por anos: câncer, problemas imunológicos, traumas psicológicos. Muitos foram estigmatizados, chamados de contaminados. Perderam empregos, foram rejeitados por vizinhos e conhecidos. A radiação não destruiu apenas o corpo, destruiu vidas inteiras. O acidente de Goiânia entrou para a história como um símbolo do que acontece quando a negligência encontra o desconhecimento. Mas antes de ser um caso nos livros de física ou nas aulas sobre segurança nuclear, ele foi a história de pessoas reais. De uma menina que achou bonito um pó que brilhava. Se você chegou até aqui, já sabe por que essa história precisa ser lembrada. Compartilha com alguém que nunca ouviu falar nisso. E se quiser mais histórias como essa, de eventos reais que mudaram o mundo, se inscreve no canal. A gente continua.